fazer o seguinte, ó, eu só controlo aqui e vocês ficam, tá ok? Porque hoje é com essa turma aqui que tá com a gente aqui, Sasaki, aqui o comandante, aqui o Major Diego Caetano, nosso delegado de polícia, doutor Fernando, nosso promotor Vinícius, Tenente Coronel Giovanni Gomes, porque assunto aqui não falta e o tempo, a gente vai ter 1 hora de programa, vai dar para produzir bem. Senhores, primeiro, boa tarde, boas-vindas, esse privilégio aqui para nós é histórico também hoje aqui, tá com os senhores presentes. Eu vou começar aqui eu vou começar com o assunto de agora, a questão de pessoa, depois eu vou deixar até a pauta aí pra gente fluir, mas a questão de pessoa desaparecida, o Tenente Sasaki dava um toquezinho pra gente, Sasaki, todos se envolveram aqui, onde é que eu quero chegar? A questão até para nos orientar, desaparição de pessoa, é Brigada Militar, Polícia Civil, a primeira informação que se passa? É isso, Tenente? Na realidade, é uma informação que flui, né? Os próprios grupos já direcionam, né, para suas redes sociais, acaba chegando na polícia, né, ou Brigada Militar, ou com registro na Polícia Civil, e nós também nos preocupamos em fazer a difusão, né? No caso de hoje, houve que ele foi encontrado em Caxias do Sul. Estou me referindo ao caso aqui. A mãe ligou, o Tenente Sasaki já tinha informado, ó, já foi localizado. A mãe logo em seguida passou os detalhes. Não detalhes, até em Caxias está na UPA Júlio Ângelo Lopes da Silva. Isso aqui dispara a região inteira e vai para o estado também? Sim, nos nossos grupos da Brigada Militar, principalmente, né? A gente faz a difusão, né? E hoje culminou, então, com o encontro dele. Ótimo. Outra informação também que me pediram aqui, rapidinho, de trânsito. Tem campanha programada para utilizar mais as faixas de segurança que o farroupilense, tenente, não tem costume de utilizar, o senhor concorda? Eu concordo e também, né, os veículos utilizam, acho que mais, né? Em Farroupilha, né? Os veículos utilizam mais a faixa, estacionam em cima, né? Enfim, então é uma campanha forte, né? É uma campanha que a gente faz, né? Contundente, né? Várias entidades também fazem, né? Mas é uma coisa que a gente tem que atuar, que a gente tem que lembrar, que a gente tem que atuar principalmente, né? De uma forma mais ferrenha com nossos efetivos no trânsito, tanto da orientação quanto na atuação, né? Já começamos aqui, aí vamos na ordem aqui, o microfone está aberto aí, o importante é que o papo flua também. Tenente Coronel Giovanni Gomes, comandante do 36º Batalhão. Começar com esse encontro aqui, com essa união, é um trabalho que não é da boca para fora, já vem na prática já há muito tempo, hein? Primeiramente, né, acabamos esquecendo, Rogério, boa noite a todos os nossos amigos, ouvintes da Rádio Espaço, aos nossos colegas de mesa, né, o promotor Vinícius, o delegado Fernando, o Major Caetano e o Tenente Sasaki também. A união aqui, eu sou suspeito em falar, porque eu já estou há bastante tempo aqui trabalhando com esse link, né, com todas as entidades, a área de segurança então não é diferente. Claro, nós temos aqui a promotoria, né, a Polícia Civil, de forma autônoma, né, temos a autonomia dos poderes, enfim, das entidades, mas esse link, né, que eu acredito, porque eu vivo isso, eu convivo com isso, esse link entre as entidades, né, que faz com que as coisas aconteçam em Farroupilha de forma benéfica para toda a sociedade. A gente conversa entre nós, a gente faz reuniões, não estamos em contato diariamente com o promotor, mas a gente participa de outras reuniões da comissão mista, em que assuntos lá são resolvidos, né, da comunidade e das entidades também, então isso é bastante importante, né, com o delegado Fernando, a gente trabalha o RS Seguro, as regiões integrais de segurança pública, então a gente está diariamente praticamente em contato, né, e sem falar também o braço, né, especializado da Brigada Militar, que é o Batalhão Rodoviário, que trabalha nas rodovias estaduais, aí também tem esse link bastante importante. Nosso promotor aqui de Farroupilha, primeira arrancada aqui com essa seleção que está com a gente aqui, esse trabalho parceiro necessário. Eu até ia puxar mesmo, ia interromper para ter esse momento e testemunhar que eu fui o último a chegar dos que estão na mesa e já passei por algumas cidades, tanto como policial como promotor de justiça, e é raro a gente ver uma sinergia tão grande entre as forças de segurança. E quando não há essa vaidade, essa briga entre as forças de segurança, quem ganha é a sociedade. A gente vê que a repressão aos crimes aqui começa a maioria das vezes na Brigada Militar, tem a sua continuidade lá na Polícia Civil e finaliza no processo criminal aqui no Fórum. Então é essa sinergia mesmo que garante que Farroupilha, o nosso delegado está aqui com alguns números, garante que Farroupilha
siga, por enquanto, em números bem positivos, né, no combate aos principais crimes que assolam aí a nossa região. Doutor Fernando, nosso delegado, por favor, aí, o teu recado. Se quiser já divulgar números, já é. Sempre a gente gosta de ouvir também. Boa noite, Rogério. Boa noite, os ouvintes, aqui, meus colegas dessa distinta mesa. E o Dr. Vinícius e o comandante Giovanni falaram muito bem, né? Aqui eu também fui o segundo mais novo desta mesa e também entrei numa engrenagem que funcionava muito bem e busquei me encaixar para que ela continuasse funcionando. E felizmente os números têm demonstrado que cada vez melhor a segurança de Farroupilha tem segurado, tem funcionado, né? A gente faz reuniões mensais no programa RS Seguro e que os crimes são monitorados. A gente monitora crime a crime e debate com o PRE, com a Brigada, com o IGP, com a Polícia Penal, o Ministério Público também está sempre em contato. E a gente debate caso a caso, monitora na ponta do laço, né, na ponta da caneta, Exatamente. esses dados e estatísticas. Então, quando a gente identifica um problema, a gente senta, reúne. Brigada Militar sempre também em contato com o Ministério Público, né? Traçamos estratégias para controlar essa criminalidade e tem surtido os bons resultados, né? Eu trouxe hoje o quadro do mês corrente deste mês de abril até hoje, né? Até dia 28. Nós estamos com 0 CVLIs, seja tentado ou consumado, quer dizer, nenhum crime contra a vida, 0 roubo a pedestres, 0 roubo de veículos e 0 furto de veículos. Nós estamos zerados nos números que compõem o RS Seguro, dos principais indicadores, né? Não quer dizer que nós não tenhamos crimes. A gente sabe que até tem uma cifra oculta, que a gente chama, muita coisa, né? Que a gente sempre repete, registrem os crimes, registrem os fatos, porque a polícia precisa de informações, mas, né, é o momento de que a gente senta aqui para debater a segurança, para passar informações e também comemorar esses números que é fruto dessa união. Mês de abril. Mês de abril. Nesse corrente mês, né? Que ainda não se encerrou, esperamos encerrar o mês. Encerrar o mês com, assim, né? dessa forma. Né? A gente briga com 0. Aí, mês que vem, se tiver 1 ou 2, a gente vai estar com 200% de aumento. Mas aí a gente vai sentar, vai conversar. Mas mesmo assim, dos primeiros 4 meses, vai fechar agora, na quinta-feira, na quarta, último dia, a gente vem de janeiro para cá com os números baixíssimos também. Não é que a gente está querendo... mas é a realidade, né? Não é um recorte pontual, né? A gente está... Depois eu posso alugar um pouco mais minha fala. Também eu sei que os colegas também têm essas informações. A gente está sempre brigando com 0. Homicídio, nós tivemos 1 esse ano. Seja tentado ou consumado. Foi 1 fato contra a vida. Né? A gente... É um número muito baixo. Claro que a gente quer 0. A gente não quer nenhuma vida perdida. Mas a gente tem um número muito baixo e pretende mantê-lo assim. Major Caetano, aí na conversa também aí, por favor, uma boa noite. Questão do trânsito, o Tenente Sassá que está do seu lado também, fiquem à vontade aí. Trânsito, aí sim é uma preocupação em razão da realidade que a gente tem tido nos últimos meses. E boa noite, boas-vindas. Boa noite, Rogério, boa noite a todos os colegas da mesa, né? Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem. Se tu me permite, antes de entrar no assunto trânsito, só falar da questão da integração, né? No comando rodoviário, o batalhão ele nos faz passar por mais de 100 municípios e por vezes nos vemos em reuniões em outros municípios, né? E aqui em Farroupilha é importante se dizer que essa integração ela não é da boca para fora, né? O Coronel Giovanni já está há bastante tempo aí, acho que ele consegue com esse jeito dele, que é um agregador, né? E as instituições também cada vez mais trazem esse perfil agregador. Acho que o RS Seguro nos faz cada vez mais enxergar que a integração é o caminho e essa integração não é da boca para fora. Aqui em Farroupilha, os números que o delegado Fernando traz aí realmente são impressionantes, né? Dado que Farroupilha fica entre Caxias do Sul, a segunda maior cidade do estado, e outras cidades aqui da Serra que possuem indicadores maiores de criminalidade. Então, Farroupilha, as coisas estão funcionando em segurança pública e essa integração aí, ela não é da boca fora, ela é muito importante. Tem aqui também o Tenente Stassak, que já
está no rodoviário, mas já passou pelo policiamento urbano também, então ele acaba fazendo com que é outro agregador também. Esse braço especializado da Brigada Militar, que é o Comando Rodoviário, ele consiga colaborar com o policiamento urbano. É o nosso desejo, enquanto Comando Rodoviário, colaborar nesse enfrentamento à criminalidade também, além da nossa missão primeira ali, que é salvar vidas nas rodovias e diminuir, né, reduzir esse número de sinistros com morte nessas rodovias. O senhor falou do trânsito aqui na região. Infelizmente, na região aqui, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi, Bento Gonçalves, por vários fatores, né, a gente tem os números elevados de sinistros, seja com morte ou seja com dano patrimonial, e estamos cada dia aí lutando para fazer com que esses números reduzam, né? Tivemos alguns avanços, muitas alterações são feitas, outras alterações que nós propomos acabam retroagindo por algumas questões, mas não nos damos por vencidos e continuaremos aqui brigando e lutando para que o trânsito seja não só dentro da cidade, mas também nas rodovias, onde os estragos costumam ser maiores, né? Que a gente consiga reduzir esses indicadores. Tenente, sabe que o senhor tem alguns números, Tenente, de repente passar, puxa o microfone rapidinho aqui, algum número que o senhor gostaria de repassar, porque o objetivo nosso também aqui, eu também quero já na rodada seguinte, o que os senhores gostariam de repassar para nós, para nos orientar, porque de repente chega no final, não falamos de tal assunto, alguns temas que os senhores gostariam de puxar de primeira para não deixar de fora. Não é questão de forçar a barra, Tenente, já conversou, a questão de motociclistas, acidentes, enfim, o desrespeito com a falta de não respeitar a sinalização, velocidade. O que o senhor gostaria de nos alertar aí? Boa noite, Rogério, boa noite aos ouvintes, os companheiros da mesa. Coronel Giovanni, nós já nos conhecemos há mais de 25 anos, promotor, né? Tivemos o prazer agora de nos rever, o delegado Fernando, Major Caetano, obrigado por estar, né, mas junto a nós, ótimo, no dia de hoje, né, para os senhores terem só uma noção, o Major Caetano, né, claro que o Coronel Giovanni também tem uma extensão muito grande, todo 36 cidades que tange ao 36, agora o 3º Batalhão Rodoviário não pega somente a Serra, também região metropolitana, litoral, é tudo, né, no comando do Major Caetano e o 3º Batalhão Rodoviário. Mas, Rogério, agora o Major falou os números do trânsito, enfim, que sempre são altos, nós nos preocupamos quanto a isso, né? Embora esses números sejam elevados, assim como o delegado Fernando falou que está brigando com o zero, nós também gostaríamos de estar brigando com o zero, mas já temos alguns indicadores que, se não já indicando uma redução, mas pelo menos se estabilizando com relação ao ano passado, né? Pois o Major me permite, o Major falar só da minha área dele, ótimo. Né? De afeto aqui, que é Bom Princípio e Farroupilha. Nós já verificamos uma redução no número, pelo menos de acidente com óbitos, quando comparado a 2024, já na ordem de 15%, em número de vítimas em torno de 10%, já é um sinal ou um indicador, esperamos que assim continue até o final do ano, né, nessa batida. Claro que ainda brigamos no número geral de sinistros acontecidos, principalmente aqueles com lesões. Hoje nós temos uma 122 que já demonstra também um sinal positivo nessa redução, mas ainda brigamos bastante com a nossa 453. Uma explicação, porque a 453, ela corta a Farroupilha, né, uma avenida de Farroupilha. A 453 também temos um trecho que é a entrada de Caxias do Sul, que é outra avenida, uma grande avenida que entra Caxias do Sul, e a Rota do Sol que circunda Caxias. Então é uma explicação, porque embora ela esteja uma extensão menor, nós temos os números bastante elevados nesse sentido. Quanto aos motociclistas, Rogério, já exemplificando, delegado Fernando, né, a questão da integração, nós tivemos recentemente, né, a apreensão daquela motocicleta, aquele pessoal que, além de se expor a risco, estava expondo terceiros a risco, quando se colocava na situação de racha e disputas na rodovia movimentada, complexa e perigosa como é as nossas, né? Então, subida e descida de serra, sinuosa, em que uma velocidade exacerbada, assim, em que não se tinha explicação do que vem acontecendo. E as imagens estavam ali, né, nos demonstraram isso, procuramos o delegado Fernando logo em seguida e tivemos a resposta, né, e acreditamos que isso vai ter mais desdobramento ainda. Mas não parou, né?
a investigação e tudo mais. O delegado Fernando pode nos falar, né? Mas ainda o processo em andamento, né, delegado? Mas já sentimos pelo menos nesse momento um certo respiro, né? Pelo menos não tivemos mais notícia desse pessoal aqui pela região. As investigações seguem, né? Nós temos 12 outras placas identificadas, mas essas placas são de Caxias, de outras cidades. A gente tem que expedir cartas precatórias, aí o inquérito acaba tendo um trâmite necessário. Mas acredito que o exemplo, né, foi dado, que existe uma série de crimes no Código de Trânsito Brasileiro e que a integração da Polícia Civil com a Brigada Militar e com a Brigada Militar no seu braço especializado da PRE. E... né, o Dr. Vinícius está aqui, também anuiu ao pedido da delegacia, né, todas as teses, foi lá para o Dr. Enzo na vara criminal e os pedidos foram deferidos. A gente não faz nada sozinho, né, não faria nada sem a PRE apresentar as imagens, registrar a ocorrência e assim sucessivamente, né, sem que o Ministério Público encampasse a tese, o juiz não deferiria. Então a gente trabalha em conjunto e fico feliz com a notícia que já tenha dado uma acalmada no trânsito de Farroupilha, porque a gente está em parceria e medidas via inquérito policial, né, com diversas cautelares vão ser tomadas ainda, se necessário, para garantir um trânsito mais seguro. Tenente Coronel Giovanni Gomes, vamos começar com o costura, vamos rodar lá. O que o senhor acha mais importante, assim, tudo é importante, tudo é necessário, mas digamos, algum assunto que o senhor gostaria de nos orientar, falando em Farroupilha e região? Na realidade, puxando a área do trânsito, né, inclusive hoje, nós tivemos um acidente, né, em que se envolveu um motociclista, né, no centro da cidade, fruto da pressa, né, de ambos, né, os veículos, tanto o carro envolvido quanto o motociclista. Já foi, né, relato de um outro programa que nós fizemos aqui, a questão das características desse tipo de acidente, né? O anteparo, nesse caso, como eu já tinha falado nos programas anteriores, foi o corpo do motociclista. Se eu não me engano, tá, ele se encontra entubado, né, no hospital, então a gente não sabe quais as condições reais, né, de vida dele. Então é sempre importante lembrar, né, aos que estão nos ouvindo, né, para cuidarem. Questão de pressa, saiam antes, né, saiam antes, se tem um horário marcado, se tem um evento, se tem alguma coisa para fazer, né, o veículo acaba se tornando uma arma. Eu poderia até aqui parafrasear que o veículo não se dirige sozinho, mas não é a realidade hoje no mundo, né? Tem veículos que estão literalmente, né, dirigindo sozinhos, né? Mas ainda... A parte engraçada da coisa é que esses veículos que se dirigem sozinhos causam menos acidente do que os veículos dirigidos por pessoas. Exatamente, porque a gente fala a questão da consciência da pessoa, né? Da educação da pessoa que está atrás do volante, né? Ou na moto. Tá? Então são pessoas que estão ali, são pessoas que se machucam, são pessoas que se ferem gravemente, são pessoas que morrem e às vezes não são só envolvidas as pessoas dos veículos, envolvem terceiros. Uma palhinha rápida, tá? O motoboys em Farroupilha é problema, porque a gente sabe dessa moçada que está ganhando seu sustento aí e estão na corrida muitas vezes em cima de um tempo. Exatamente, e aí assim, ó, o que acontece? Eles têm que fazer uma escolha, né? Se mantêm vivos para fazer a próxima entrega, ou correm e se arriscam, né, para fazer a entrega. É essa a questão toda, né? Não tem meio termo. E geralmente os motoboys se envolvem em acidentes. Nós temos casos aí, principalmente em Farroupilha, né, e na nossa região serrana aqui, que tem motoboys que estão fora do processo, fora do trabalho, porque se feriram gravemente, problemas de coluna, problemas, enfim, na sua estrutura corporal, que não permitem que eles trabalhem mais, que fiquem afastados. Então, qual foi o preço que foi pago? Tá? Então, é isso que é importante, né? Pensar, fazer o que tem que ser feito, né? Não ficar empinando motos. Muitas vezes eles fazem o tal do grau, né? Que é muito conhecido, né? Na entrega da tua pizza, Rogério, eles empinam a moto. Tua pizza pode não chegar do jeito que tu gostaria, né? Brincadeiras à parte. Mas é um risco,
né? No ato de entregar, a alta velocidade empregada, né? A questão de empinar, perde o controle, acaba batendo no outro veículo, causando um acidente. Então é só questão de bom senso. Mas a brigada tem encontrado com um problema com a classe, com os motoboys, ou há um relacionamento interessante? Não, existe um relacionamento daqueles que fazem a coisa correta, né? A atuação da brigada no trânsito é justamente por aquilo que é indevido no trânsito, né? Vai ser parado, vai ser verificado, né? Muitos casos de não ter CNH, não ser habilitado para a moto estar pilotando uma moto, né? A moto não estar devidamente com condições de trafegabilidade. Então são esses termos, né? Que quando a barreira é feita, quando eles são pegos, já tivemos vários casos de guinchamento por falta de licenciamento e por aí vai, né? Promotor, doutor Vinícius, algum assunto, a gente vai tocando vários aí, mas só para a gente não perder essa oportunidade, algum assunto que o senhor qualifica de importância, repito, tudo é necessário, mas algum tema de momento dos últimos meses que o senhor gostaria de nos alertar? Na verdade, dá para seguir com o gancho do coronel, do comandante, que é uma coisa que eu vejo nos últimos anos, o pessoal reclama muito da repressão. Repressão é uma palavra forte, mas no momento que se toma uma multa por dirigir sem CNH, por dirigir em excesso de velocidade, não deixa de ser uma repressão. E, infelizmente, quando a educação falha, quando as pessoas não cumprem as regras simplesmente porque é o correto a se fazer, a repressão ela se mostra necessária. E quando nós temos pouca repressão, isso em todos já vou fazer o gancho com a parte criminal, mas quando nós temos pouca repressão é que a coisa degringola. Tem até um livro de um colega meu, de um promotor de justiça, Marcelo Tubino, em que ele fez a tese de doutorado dele, Neurociência e Direito Penal. Por que punir? Nesse livro é feita uma análise, a partir de dados de uma pesquisa, de um estudo científico, que o cérebro do ser humano, ele faz uma análise, se aquela conduta vale a pena ou não vale a pena fazer. É uma análise do quanto eu vou ganhar e do quanto eu vou perder. Então, no momento que a pessoa faz uma coisa errada e não é punida por essa coisa errada, e isso serve não só para a criminalidade, serve para a educação em casa das crianças. Quando faz uma coisa e não recebe a punição, na próxima vez que ela fizer essa coisa, o cérebro já vai mandar. Naquele milissegundo, ele vai mandar informação. Faz que não tem consequência. E ao contrário, se a pessoa recebe a devida punição por aquilo lá, o cérebro vai mandar. Não quer dizer que ela não vai fazer, mas o cérebro vai mandar um comando. Não te esquece que a outra vez que tu fez, tu recebeu a punição. E aí nós pegamos a parte da criminalidade. Quando a gente analisa os números que o delegado Fernando nos trouxe. Por exemplo, em outubro, acho que foi outubro do ano passado, nós tivemos um boom de furtos de veículo. Foram 10, 12 furtos de veículo em um mês. 13 furtos de veículo em um mês. Foi feita uma análise com o apoio da Brigada Militar, do setor de inteligência, o pessoal da Polícia Civil. Descobriu que era um indivíduo específico, era o suspeito de vários desses furtos. Ah, mas é furto, não tem lugar no presídio para quem comete furto, um crime sem violência, crime sem grave ameaça. Mas tem que achar lugar no presídio. Por quê? No momento em que essa pessoa, com os fundamentos do delegado Fernando, encampados lá por mim no Ministério Público e acolhidos pelo Dr. Enzo, pelo juiz, no momento em que esse indivíduo foi guardado, como se diz no jargão, foi colocado atrás das grades, qual foi o número de furtos no mês de novembro, delegado Fernando? Foi 1. Então, no momento que a gente tem, a repressão ela é necessária. Quando falta a educação, quando falta a força da lei por si só, a repressão ela é necessária. E nisso a gente pode evoluir, né? Se eu ficar falando aqui vai até às 7, mas pode evoluir para todos os outros crimes, principalmente para o tráfico de drogas, que é tratado com muito abrandamento hoje em dia no Brasil. Não digo aqui em Farroupilha, mas digo no Brasil mesmo. Decisões de Tribunal de Justiça, decisões de tribunais superiores que dificultam muito o trabalho da polícia. Dificultam muito. E aí a gente acaba vendo que talvez esse seja, né? Até podem me corrigir se eu estiver errado, os nobres aqui da mesa, mas talvez esse seja o grande gargalo aqui de toda a região. Doutor, a ideia que fica muitas vezes para nós, porque de repente a polícia, a velha história, mas cada vez mais a polícia prende e a justiça solta a questão da droga.
É que o nosso maior problema hoje vai preso. Mas é consumidor, não é tráfico, não é. É pouco que foi, é consumo próprio. O nosso maior problema hoje são as faltas de vagas no sistema prisional. Nós temos um sistema prisional com X vagas e precisa ter 5X. Precisa ter 5 vezes o número de vagas que nós temos. Então, a decisão dos juízes, dos juízes aqui. Aqui eu digo Farroupilha, Bento, Caxias, os juízes nas cidades mesmo. Eles têm que decidir quem eles vão colocar lá, porque no momento que eles colocam alguém, provavelmente quando a gente colocou esse rapaz que estava cometendo os furtos, tirou a vaga de um outro. Algum outro indivíduo foi colocado em liberdade com uma tornozeleira eletrônica porque as vagas não criam do nada. Então o que nós precisamos, inclusive fazer força política, tratar com o Poder Executivo, com o governador, com prefeitos, nós precisamos de mais presídios. Além disso, nós temos entendimentos de que o combate à droga é falho, que tem que tratar de outra forma, e aí entra a parte que tu estava falando, Rogério. Polícia vai lá, faz um serviço exemplar. Polícia Militar aqui em Farroupilha estão de parabéns, publicamente tem que dizer isso. Fazem um serviço exemplar, combatem o tráfico de drogas nos locais onde ele mais acontece, em toda a cidade, o tráfico está em todos os bairros. Chega lá na Polícia Civil, o delegado Fernando entrega o inquérito redondinho lá para o Ministério Público fazer o processo. Chega no doutor Enzo condena, aí vai para o Tribunal de Justiça, vai para o Superior Tribunal de Justiça e eles substituem a pena dos pobrezinho dos traficantes por prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária. Aí a prestação de serviço à comunidade, daqui a pouquinho nós estamos colocando traficantes, varrendo escola, varrendo hospital, por entender que aquilo ali não é um crime grave o suficiente para que ele esteja atrás das grades. Então é uma luta em glória, né? Até para complementar o que o Dr. Vinícius falou, Rogério, todos os dias a Brigada Militar prende traficantes e apreende drogas. Fim de semana foram vários. Todos os dias a delegacia recebe a demanda e o delegado Fernando com a equipe prende e apreende. Carregamentos de drogas na rodovia. Quase diariamente a equipe do batalhão rodoviário para caminhões, para veículos e apreende toneladas de drogas, quilos de drogas. Então o trabalho está sendo feito. Tá? Aí afunila em outra localidade. Enfim, tá? Para o público que está nos ouvindo entender, tá? Todos os dias. Porque às vezes fica aquela percepção assim, ó. Mas tem um local lá que o pessoal sabe que é contumaz em venda de drogas e ninguém faz nada. Todos os dias, são 24 horas, é uma cidade inteira que a gente trabalha, cada um, né, no seu nicho, mas integrado em operações, ou a brigada fazendo as suas operações, a civil fazendo, o promotor fazendo o trabalho dele lá, e a gente dá trabalho pro senhor, né, promotor? E continua dando trabalho, né? Quanto mais trabalho vocês me derem, melhor. Isso, e o BRBM lá também fazendo sua parte, não pro público só entender, né, a questão. Tô, Fernando, algo mais sobre drogas pra gente fluir também, que o tema podia ser um programa inteiro, tô, Fernando? Não, o tráfico de drogas é ininterrupto, né, a gente sabe. E a gente bate continuamente, mas é aquilo que o Dr. Vinícius falou. Enquanto para o traficante, enquanto para o criminoso valer a pena, quando ele souber que se for a primeira prisão ele não fica preso, talvez na segunda ele saia, lá na terceira ele vai sair com um tempinho depois com habeas corpus. Enquanto ele fizer essa conta, ele vai estar envolvido no crime. Tem que ser algo, né? Tem que ter punição, tem que ficar preso, tem que ficar um longo período, para que quando ele sai ele pense, se eu fizer de novo eu vou ficar mais tantos anos. Então, é importante a repressão. Citando esse exemplo aqui, voltando para o furto, a gente teve, eu não estava aqui ainda, né? Mas lá em outubro de 2023 também teve um pico de 15 furtos de veículos no mês. Foi um outro indivíduo, ele também foi preso, ficou preso que até cerca de 2 meses atrás e foi posto em liberdade. Passou 1 ano e meio preso, né? Que é um bom período para furtos, sabendo a realidade. Muito. A realidade prática. E motivo de preocupação, porque a gente acompanha os números e os indivíduos na ponta da caneta, começamos a monitorar esses números de furto para ver se começar a subir, já temos onde procurar. Mas parece que a repressão funcionou, porque nós não tivemos nenhum furto esse mês, e no mês passado foram 2. Enquanto, né, quando esse indivíduo estava solto, cometendo furtos, foram 15.
quando tinha outro indivíduo dedicado ao furto de veículos, foram 13. Então a gente teve 2 meses passados, por enquanto está com 0 em abril, esperamos que feche o mês assim. Então a repressão ela funciona, a pena funciona, e a gente trabalha sempre para isso, né? Só para destacar, porque a gente tem que se exibir também um pouco aí, ou muito, a gente com esses números, a gente está no ranking estadual em destaque, né? Claro que pode acontecer agora em seguida alguma coisa grave, enfim, mas a gente está e é um desafio diário dos senhores manter isso sob controle. Mas só para destacar, a gente é destaque no estado inteiro, não sei se está no top 10 ou top 5 das cidades mais seguras do estado. Continuamos no ranking. Sim, com certeza. Nós estamos, até porque se a gente pegar populações equivalentes, né, e comparar com outras cidades parecidas, próximas de grandes centros, com certeza é muito difícil, que a gente não checou todas as cidades, mas é muito difícil chegar nesses números. Mas já que a gente está com os senhores aqui, esse privilégio de estar com os 5 aqui, também justiça seja feita aí, porque a gente teve nos últimos anos aqui casos assim bem delicados. A gente teve uma onda de assassinatos, eu não recordo o ano, Tenente Coronel Giovanni, enfim, mas já faz um tempinho, mas não 23, muito um tempinho. 23 ali, janeiro, fevereiro, teve... Exatamente, começo do ano foi uma série de assassinatos. Brigada Militar, Polícia Civil, no contexto todo, conseguiram estancar e não voltou mais. A gente chegou a um ponto de ter supostas, entre essas facções se identificavam ameaçando, tipo assim, quem manda aqui é a gente, não sei o quê. Usando até inteligência artificial na época, né? Tá, no comecinho para nós aqui. E de repente estancou, parou. Como é que você chegou assim essa... É um trabalho... Não teve segundo tempo. É um trabalho, Rogério, assim, que a gente não pode trazer só para nós, tá? Eu trago o trabalho da equipe. A equipe aqui, tá? Mais a Polícia Penal, né? Que trabalha conosco no RS Seguro, mais o Instituto Geral de Perícias fazendo o trabalho excelente que faz, porque senão não dá ênfase para uma investigação, né? E também não dá uma alavancagem para a promotoria pública, né? Oferecer a denúncia. Então é um trabalho de equipe, não é um trabalho só da Brigada Militar, ou só da Polícia Civil, ou só de um ou de outro. É um trabalho regionalizado, um trabalho que é feito aqui em Farroupilha, sazonal, e que a gente, como disse o delegado Fernando, a gente monitora, as nossas equipes de inteligência integradas monitoram os crimes, os indicadores, né, e fazem com que isso aconteça. Daquela realidade do passado, nós chegarmos nesses números aqui é uma vitória para todos nós. E nos mantermos nesse ranking também é uma vitória, né? E a possibilidade de manter sempre integrado, sempre se comunicando, né? Isso é o essencial, né? É o que mais dá valoração ao nosso trabalho. E também as entidades parceiras, a comunidade também, quando a gente pede, mais do que nunca, eu tenho detectado isso, denunciem. A gente deixa os números lá, as coisas vêm, a gente tem que triar, né? Muita informação, trabalhar com ela. O público que está nos escutando também, mas demora muito para chegar à prisão, à apreensão, né? É um trabalho que a gente tem que fechar 100% por trabalho da Polícia Civil e da Promotoria, né, ser eficiente e eficaz. Se a gente tem ali o quebra-cabeça que não está com peças montando, não adianta a gente levar para frente. Então é isso que é o importante. Vinícius, nosso promotor aqui, o Vinícius Cassol, só uma pergunta rapidinha. Meio ambiente está na sua pasta também, na sua área de atuação ou não? Não, eu atuo só na parte criminal. Só criminal. A meio ambiente no Ministério Público está com a doutora Cláudia? Ou seria com o doutor Rodolfo, que acabou de nos deixar, foi pra Caxias, né? Nos deixar, parece que matei o Rodolfo. Mas tá morando ainda aqui com a gente, né? Isso. Tá. Mas agora vai vir um outro promotor pro lugar dele. Por enquanto está em substituição, mas alguma questão específica, cara? Não, na questão seguinte, doutor Vinícius, que a gente vê aqui, até semana passada com lideranças da SIC e da Prefeitura, há muita queixa da população no que se refere à morosidade, se queixando da fiscalização da Prefeitura, e aí até sugestão que a gente ouviu aqui da presidência da SIC Serra, quem sabe um encontro com todos, porque ninguém quer passar por cima da lei, mas evitar morosidade no meio ambiente. De repente, chega no Ministério Público, dá uma segurada. Prefeitura com fiscalização, cada momento vem com alguma coisa nova. A questão dos licenciamentos? Licenciamentos, principalmente. Cada licenciamento, apesar de eu não estar atuando na parte ambiental já faz alguns anos, mas cada atividade tem mecanismos diferentes, né, de fiscalização. Tem muitas atividades que elas têm um potencial de poluição muito grande.
Então não dá para simplesmente liberar, vai fazendo, para depois se verificar se está poluindo ou não. A poluição ela é irreversível na maioria das situações. A gente só estanca e o que poluiu, o que já desmatou, o que já matou de material biológico não volta mais. Mas eu acredito que se tiver alguma morosidade nesses mecanismos, é algo que pode sim ser solucionado conforme essa sugestão aí de sentar e conversar e adequar. Olha, quem sabe um fluxo melhor dessas informações, o que chega já é distribuído para algum lugar ou para outro, mas que é necessário, é necessário. Que a gente sempre, não só a classe empresarial, os empreendedores, quem está comprando terreno, essa coisa que quer construir, investir, ele gostaria de receber tipo um set list. Tu tem que fazer isso aqui, resolve o que tu vai conseguir. Esse que é o problema. De repente vai cobrar do prefeito, do secretário, dá uma segurada, porque de repente se der problema, quem vai responder sou eu. Esse é o problema. Tô jogando... Certeza. Sim, o específico eu não sei, né? O que ele motivou essa reclamação. Mas... O que daria, quem sabe, para fazer um fluxograma melhor, que a pessoa, uma informação para as pessoas saberem o que vão precisar providenciar para cada questão, isso sim é possível. Deixa eu fechar a rodada aqui, também a Polícia Rodoviária, só um detalhezinho antes de partir, a questão de crime, a gente veio também, Major, atuação também, Tenente, a questão, digamos, da própria Polícia Rodoviária também em casos criminais aqui na nossa região. De combate, de prisões também. Trabalho bastante interessante aí, por favor. Bom, o esforço legal que o Comando Rodoviário faz, né, que através das medidas de prevenção ou repressão, elas visam também combater a criminalidade, né? As abordagens que fizemos, elas inicialmente há uma fundada suspeita, uma programação em razão de ações para a segurança no trânsito, mas ela não se encerra nisso, né? Havendo uma elevação nessa fundada suspeita, acabamos buscando mais e avaliando mais a questão da criminalidade. E sim, nas regiões metropolitanas especialmente, nossa contribuição nessa seara ela acaba sendo proporcional também. Então, mais veículos, mais abordagens e mais crimes acabam sendo evitados ou flagrados, né? Porte de armas, por exemplo, a gente encontra bastante na rodovia. A Rota do Sol, talvez por ser uma rota que dê acesso a regiões de caça, por vezes encontramos até armas longas, né, nas nossas abordagens, né? Região também metropolitana aqui da Serra Gaúcha, há muitas abordagens que redundam em prisões por porte de armas e por tráfico de drogas, né? Encontramos bastante drogas, além de descaminho, contrabando. Há várias ações que fizemos na questão da criminalidade geral, sem deixar de lado também o enfrentamento dos crimes previstos no CTB, que daí também tem os específicos aqui. Se o Stassak tiver de cabeça números ou avaliações de prisões feitas recentemente, por favor, Stassak. Major, assim como o delegado apontou os números zeros ali, né, na questão dos furtos, nós percebemos agora, pelo menos no início de 2025, uma redução, inclusive nisso, né, nas questões transitando pela rodovia. Mas agora, no final de semana, durante a romaria, Rogério não foi noticiado, mas o delegado Fernando já deve ter recebido a notícia, né, um cidadão achou de ameaçar os caminhoneiros que estavam participando da romaria dos caminhoneiros com um simulacro de pistola 9mm. Então esse cidadão, ele foi detido, encaminhado, né, à polícia judiciária. Nesse caso era um simulacro, né, era uma arma não real, mas, quer dizer, uma arma, né, não... Quem está sendo ameaçado. Quem estava sendo ameaçado, quem percebia, quem observou a imagem da arma, ela é uma réplica perfeita, né? Poderia ser uma arma real, poderia também ter acontecido algum mal nesse sentido. Mas se o promotor me permitir a questão da repressão, posso chamar mais uma vez o gancho, temos tempos, né? Embora a questão criminal trânsito,
nós trabalhamos, claro, na função administrativa, também na repressão das infrações de trânsito. E nós conversávamos semana passada com o Major Caetano, né, o como é difícil trabalhar nesse sentido, porque a fiscalização já é antipática por si só, né, já repetimos aqui por algumas vezes, e também por várias vezes nós nos sentimos até mais punidos que o próprio infrator, pois nós temos uma média de constatação, assim, só questão de Farroupilha, uma média de 60 autuados por dia no radar nosso, nas nossas rodovias, numa imensidão de mais de 40 mil veículos. Isso é uma agulha, ali um grão de areia na praia. Enfim, mesmo com esses números, né, no momento que se divulga algo nesse sentido, que o Rogério bate nesse sentido, nós apanhamos por demais, por questão da fiscalização. Parece que nós somos os errados fazendo a fiscalização. Então, nós conversamos com o Major Caetano, né, de que forma nós podemos melhorar ou trabalhar diferente nisso para que atinjamos mais pessoas, porque nós atingimos 60 pessoas no dia com a questão do excesso de velocidade, mas eu chamo aqui a discussão. Em 40 mil veículos, será que foram só 60 infrações de trânsito que aconteceram num dia aqui, só nesse curto trecho nosso entre Caxias e Farroupilha? As ultrapassagens também na Serra, tanto Farroupilha como Flores da Cunha, nós fizemos uma atividade também em conjunto, agora com o BAV, em que foram flagrados e abordados 23 condutores fazendo ultrapassagens proibidas na Serra, inclusive um caminhão que ultrapassou vários veículos, entre um deles um caminhão carregado com produto perigoso, né? Nós discutindo isso e percebendo aquilo, estudando, imaginando que acontece qualquer coisa naquele trecho, né? Qual seria a tragédia, semelhante ao que poderia ter acontecido em Santa Catarina, quando aquele caminhão tombou, né, e acabou pegando fogo também. Então, às vezes, trabalhar a repressão no trânsito, o fiscalizador acaba sentindo muito mais do que o próprio infrator. E aí talvez a sensação de impunidade, doutor, né, também esteja refletindo lá. Então, eu comentei com o Major Caetano, as pessoas perderam o medo. Né? Elas perderam o medo de morrer ou perderam o medo de serem flagrados ou de serem autuados, porque me parece que, e por muitas vezes, dói muito mais no bolso do que um braço amputado, uma pessoa quebrada, né? As pessoas deixaram de avaliar que quem vai sofrer é o próprio indivíduo, é o entorno dele, né, que sofre. Uma pessoa, quando perde a vida, não é só ela que morre, né? Nós temos todos os familiares, toda uma estrutura que tem ao seu entorno, são os amigos, todo mundo que gira em torno desse indivíduo, ele acaba sofrendo de alguma maneira, né? Em famílias destruídas. Agora, final de semana, nós tivemos também um casal que perdeu a vida ali em Portão, Major, né? Em que São Sebastião do Caí, né? Ali em divisa com Portão, em que uma menina sobreviveu ao acidente. Mas nós ficamos pensando, é uma família inteira dizimada, né? Ela vai ficar com todo o trauma, além de ter perdido os pais, ela também se machucou, e acredito que eles têm internar, pois está em estado grave, e ainda as pessoas não se percebem nisso. E quando o policiamento rodoviário está fiscalizando e flagra qualquer situação, parece que o errado é o fiscalizador, e não aquele que está cometendo aquele tipo de infração, que aquele momento pode não parecer grave, mas qualquer descuido ali na frente pode causar um sinistro muito sério, como esse dessa família aí, que se envolveu no final de semana. Vou fazer um intervalo bem rápido, a gente volta em seguida. Tem dois assuntos, sugestão dos ouvintes aqui, que é um assunto antigo, que é a questão dos golpes e a questão também da perturbação do sossego público. A gente aborda logo depois do intervalo rápido, aqui no Fim do Expediente, recebendo hoje um programa inédito aqui, agradecer essa grande gentileza. Doutor Fernando Cruz, nosso delegado de polícia, doutor Vinícius Cassol, nosso promotor do Ministério Público de Farroupilha, o tenente-coronel Giovanni Gomes, comandante do 36º Batalhão da Polícia Militar, o major Diego Caetano, comandante do Batalhão Rodoviário aqui da nossa região, o tenente Marcelo Stassak, do posto da Polícia Rodoviária, posto aqui de Farroupilha, o intervalo rápido 6h43, Borfar Seguro, Senai e Odontotop, temperatura nos 15. Quer se qualificar para a indústria? O Senai tem o curso certo para você. São opções presenciais e semipresenciais em áreas como metalmecânica, automotiva, construção civil, eletroeletrônica e muitas outras. Aprenda na prática com quem entende do setor e esteja pronto para o mercado. Conheça a infraestrutura tecnológica do Senai na sua região e garanta sua evolução profissional. O Senai te prepara para o futuro, uma iniciativa do Sistema FIERGS.
Atenção! O Cindy Lojas Farroupilha está com um desconto imperdível na emissão do seu certificado digital durante os meses de abril e maio. O ECNPJ A1 está custando apenas R$ 120,88 e para associados do Cindy Lojas de Farroupilha, só R$ 97,00. Com R$ 97,00 você garante a emissão do seu certificado digital. Aproveite esse valor que só o Cindy Lojas de Farroupilha oferece. Entre em contato pelo WhatsApp 54996 38 30 35. Baixe agora o aplicativo Rádio Espaço FM, o aplicativo dos melhores ouvintes. Acesse a loja de aplicativos do seu smartphone e fique conectado. Burati Lanches, o melhor lanche da cidade. Reúna os amigos e aproveite as deliciosas opções do nosso cardápio, que além dos irresistíveis X também oferece porções. Burati Lanches, Rua Tiradentes 46, Centro de Farroupilha. Teleentrega 3401-1026 e pedidos pelo WhatsApp 999-890404. Burati Lanches. Quer se qualificar para a indústria? O Senai tem o curso certo para você. São opções presenciais e semipresenciais em áreas como metalmecânica, automotiva, construção civil, eletroeletrônica e muitas outras. Aprenda na prática com quem entende do setor e esteja pronto para o mercado. Conheça a infraestrutura tecnológica do Senai na sua região e garanta sua evolução profissional. O Senai te prepara para o futuro. Uma iniciativa do sistema Fiergs. Começou o Festival de Inverno Clip. Desde edredons e mantas até chaleiras e cafeteiras. Tudo que você precisa para um inverno quentinho em até 10 vezes sem juros no cartão Clip. Simplifique. Inverno é na Clip. Fim expediente aqui na Espaço FM, senhores, estamos com o Porfar Seguro, Senai e o Dontotop. Por causa do tempo aqui que voa pra caramba, uma palhinha aí, eu começo com o delegado ou com o promotor, Brigada Militar, Polícia Rodoviária também, só questão dos golpes que a gente tem falado, já teve programas especiais, e a gente comentava fora do ar que infelizmente as pessoas continuam caindo nos mesmos golpes aí. Promotor, delegado, o que os senhores gostariam de repente repassar para todos nós aí? Delegado, a questão a gente comentava não faz muito tempo, assim, um número diário de ocorrências com golpe tem em torno de 10 ou mais, em torno disso, gira em torno disso, 10 golpes que as pessoas fazem registro. Isso, a gente tem uma cifra oculta, né? Nem todo mundo que é vítima de golpe ou de tentativa de golpe, porque a gente tem muita tentativa, dá para dizer que, né, a gente recebe ligação constantemente. Quem não recebe aqui do banco falso? Primeira dica, então, né? Regra de segurança: o banco não liga para ninguém. Se o banco te ligou, desliga, porque é golpe. O banco não liga para avisar de conta fraudada, de Pix suspeito. Então, se o banco te ligou, desliga. Tá desconfiado? Vai no outro dia na agência. Não recebe SMS e clica em link, não fornece o número para ninguém. A gente tem um enxame de tentativas de golpe, são milhares e milhares por dia. E a gente tem um número grande de ocorrências, tanto na delegacia física quanto na delegacia online. Né? A gente deve ter isso aí, 10 ocorrências por dia para despachar lá de golpes tentados, e eles têm sempre uma situação parecida, eles criam a sensação de urgência na vítima. A vítima tem que resolver aquilo com urgência, ou para ter um lucro muito grande, ou para evitar um prejuízo muito grande. Quando se passa por banco, é para evitar um prejuízo muito grande. E tem que ser sempre na hora, sempre com urgência. E quando é um indivíduo tentando aplicar um golpe, é normalmente para dar um benefício muito grande. A gente tem casos, assim, que eu vou ressaltar. Se você precisa de um empréstimo, não faça nenhum Pix para receber o empréstimo, porque é contraditório. Se você vai receber dinheiro de empréstimo, seja de quem for, não tem por que pagar para isso. Não existe taxa, não existe, né, garantia, caução. Desconfiem, né? Salvo se for uma taxa lá de um banco registrado, que aí você está pagando uma taxa legalizada com base no contrato de uma agência bancária. Isso não existe, isso é golpe. Né? A gente tem os golpes que a gente sempre fala aqui, que vai lá, tu pega a foto de qualquer um de nós aqui, com número novo, e vai lá no pai, na mãe, na esposa e pede um auxílio. Tô aqui com meu filho no hospital, pai, eu preciso de um dinheiro, preciso de um Pix aqui para comprar remédio, e o meu celular caiu na urgência. Sim. Eu peguei outro e estou usando esse WhatsApp. E é sempre
a urgência, sempre o risco de urgência, né? Calma, liga pra pessoa, faz uma videochamada, liga pro filho, se ele não conseguir atender naquela hora, aguarda um pouquinho, né? Porque se ele teve o contato do WhatsApp, pede pra fazer uma videochamada. A gente tem sempre que estar atento, né? Os golpes, eles vão nos pegar no momento de desatenção. Todo mundo que está nos ouvindo aqui são pessoas instruídas, pessoas inteligentes, e às vezes a gente acha que não vai cair por conta disso. Mas aqui, nós mesmos que trabalhamos diariamente com isso, se a gente for pego no momento distraído, no momento de correria, com urgência, com 1000 problemas na cabeça, vem um golpe bem feito, a gente é capaz de cair. Então, por isso a gente tem que criar regras, né, específicas de rotinas. Por exemplo, ir no banco, não vou resolver por telefone, eu vou ligar para um parente. Se a gente tiver uma sequência de comportamentos pré-estabelecidos para todas essas situações, os golpes vão reduzir a 99%, 98%. Então, a dica é isso. Sempre imagine se essa situação pode ser um golpe. Como é que eu vou me precaver? Crie o seu checklist de regras de segurança. Algumas empresas, eu sei que a gente teve várias tentativas de golpes de Pix contra financeiros de empresa. Eu sei que algumas empresas já criaram uma rotina específica, regras de segurança. Então, criem esses aparatos, porque os golpes cada vez são mais elaborados. Existe um ranking dos 3 golpes mais comuns aqui em Farroupilha, na Serra? Puxa um assunto aqui para casa, como é que tá a situação? Eles são bem diversificados, né? Depende, parece que cada momento a gente tem uma leva de golpes. Esse de se passar por alguém e pedir um Pix, eu acho que é o campeão, eu acho que é o que mais nós vemos. E continua acontecendo muito aquele da OLX, né? Enfim, de Mercado Livre, da venda de veículos, aluguel de casa em praia. E para esses, acho que a maior dica que se pode dar é a hora que vai tá fazendo negócio com uma pessoa, vai fazer o depósito nunca é no nome do proprietário do veículo. Um depósito numa terceira pessoa, que não é nem o nome da pessoa com quem está negociando, não é o nome da pessoa com quem o veículo está registrado, não faz sentido fazer um depósito para um terceiro alheio. Ou nesses depósitos de empréstimos. Está fazendo um empréstimo que seria com uma financeira, e aí o depósito é para uma pessoa física, para uma pessoa com CPF, que não tem nada a ver também com o negócio. Tem que sempre desconfiar e ter uma pessoa, como o delegado Fernando falou, conversar, quem sabe, com um parente, com algum amigo. Sempre é bom pegar uma opinião de fora, porque a pessoa que está de fora da situação, ela tem uma visão diferente. Ela está dando um passo atrás e tem uma visão mais ampla do que está acontecendo. Muitas vezes está tão óbvio que aquilo ali é um golpe, mas como a pessoa está naquele sentimento, eu vou fazer um baita de um negócio, eu tenho que me dar bem nessa aqui, e ela está com aquele olhar do cavalo de cancha reta e não consegue ver. Então, é bom se apoiar em alguma pessoa de confiança, em algum amigo, em algum parente que também tem essa segunda opinião sobre o que está acontecendo. Agora, o golpe do bilhete, que é uma coisa histórica de décadas e décadas, enfim, ainda hoje gente cair é brabo, né? Porque a pessoa não conversa com ninguém, se aprofunda. Vamos fechando aí, Fernando. Antes de passar para o golpe do bilhete, só complementando aqui esse golpe do intermediário, né, do LX, tem sempre um ponto em comum. Uma das partes não pode falar para outra o preço do negócio. Então, se estiver negociando uma coisa no LX e não puder falar o preço para outra parte, é golpe, 100%. Não tenha dúvida, você está tendo um golpe. E falando do golpe do bilhete, pode eu queria contribuir, não sei se já teve caso aqui, mas a semana passada eu me vi envolvido em tentando ajudar a pessoa, né? Que os bandidos, eles foram na casa de um senhor já mais idoso, né? E disseram para ele que estavam lá para entregar um presente. E aí ele ficou satisfeito em receber o presente, mas antes de receber o presente ele precisava ver o celular dos bandidos e fazer uma série de imagens. Com aquilo, eles estavam apanhando, fazendo reconhecimento facial por meio de um aplicativo, e através daquele aplicativo eles já conseguiram acessar alguns empréstimos e fazer algumas compras, né? Embora tenha ocorrido o fato, né? Acho que é importante dizer dessa modalidade, né, que está acontecendo, e eu penso que a gente precisa orientar as pessoas, especialmente as mais idosas, como o delegado Fernando falou, a ter um checklist ali, um protocolo para se defender. E então, se receber alguém em casa, ter um cuidado, acionar um familiar de confiança, né? E procurar ter, então, essas informações para não cair nesses golpes. O Fernando, algo mais aí que eu não estou...
golpe do bilhete, que é clássico, enfim, mas continua a gente caindo, né? Esse que é o detalhe. Isso, ele ainda é um pouco raro, mas volta e meia a gente tem, e sempre que acontece o prejuízo é grande, né? Então, orientem seus familiares, não existe essa história de golpe do bilhete. Ninguém que tem um bilhete premiado de loteria vai te procurar para fazer um negócio, receber um dinheiro, pedir o seu cartão para ir no banco sacar o dinheiro. Então, desconfiem, né? A regra geral também, outra que eu sempre falo é: ninguém oferece nada de bom financeiramente, né? É difícil ganhar dinheiro, é difícil trabalhar, é difícil achar um bom negócio, é difícil ter um lucro pequeno que seja. Então ninguém vai chegar do nada e te oferecer um negócio maravilhoso, porque se fosse tão bom, não precisaria estar sendo oferecido. Até porque, né, Rogério, quem cai nesse golpe do bilhete, eu acredito, né, isso ninguém me convenceu ao contrário ainda, que a pessoa quer levar vantagem. Tem um olho grande. Né? Então isso aí né? A questão do LX também, a documentação, muitas vezes pedem para mandar documentação, então cópia de documentos, RG, CPF, cai tudo na mão de bandido, né? Então o que me chama a atenção é que esses documentos ficam rodando por aí, né? Para não prolongar, a questão do golpe do nudes também, com tudo que já se falou nos últimos anos, enfim, e ainda tem gente que cai. Mas Tenente Coronel Giovanni, a questão da perturbação do sossego público, que já foi em momentos em Farroupilha muito preocupante. Hoje, final de abril de 2025, como é que está a situação? Nós tivemos em 2024 toda, de janeiro a dezembro, 71 ocorrências, tá? E em 2025, até o presente momento, até hoje, nós tivemos atendimento de 17. Ou seja, aquilo que a polícia recebe via 190 e vai lá verificar, com parte interessada ou sem parte interessada. Então, dentro dessas verificações, nós já apreendemos veículos que também estavam em situação de irregularidade e recolhemos sons. Ou seja, de festas, ou seja, dos veículos. E lembrando, né, muitas vezes o som que é recolhido, ele custa mais que o veículo. As pessoas investem no som, né? Mas estão de forma errada, né, cometendo aquele delito ali naquele momento. O veículo já vai junto muitas vezes porque está envolvido em alguma irregularidade também, né? Então a gente tem trabalhado forte, nem sempre porque a gente dá muita ênfase à prioridade à vida. Então muitas vezes as viaturas estão envolvidas em outras ocorrências e a ocorrência da perturbação acaba sendo atendida um pouco adiante, ou a gente também não consegue atender, né, todas ao mesmo tempo, né? O que é qualificado uma frase perturbação de sossego público? Quando é que a brigada sai, digamos, do quartel para ir atender? O telefone toca, o 190, as pessoas informam o que está acontecendo, né? Que o som está muito alto, que o som está perturbando uma pessoa doente, que o som está perturbando as pessoas que estão descansando, né? Que tem também a questão da perturbação da tranquilidade, né? Que pode ser a qualquer momento, né? Ela pode ser a qualquer momento do dia. Pode ter pessoas, hospitais envolvidos, as pessoas que estão troca de turno, né? As pessoas que dormem durante o dia e trabalham à noite. Então tem todas essas nuances que o 190 funciona e o 190 é acionado para a gente ir até o local. Gente, estamos na reta final aqui, uma frase de cada um aqui. Vou começar aqui com o Tenente Stassak, aí vamos na ordem aqui também. Só deixa eu liberar rapidinho. Stassak, dá um toquezinho sobre a questão do monitoramento que a gente tem, principalmente Farroupilha, Caxias, em vários pontos aqui da região. Isso é prejudicial, porque foram colocados vários pontos de velocidade marcada, 60, 70. Isso beneficiou, prejudicou? Pessoal que de repente freia em cima, um comentário rapidão que já estamos em cima. Nós temos que diferenciar as câmeras que foram instaladas pela CSG, que são câmeras para controle de fluxo e contagem de fluxo, da fiscalização em si que o policiamento rodoviário realiza, né? Então são questões diferentes. As pessoas às vezes acabam misturando e nos questionando também se aquele ou outro equipamento acabou atuando. Claro que temos algumas lombadas eletrônicas também foram instaladas, mas são de número menor. O que nós temos mesmo são as câmeras instaladas pela CSG. Quanto à fiscalização, não as lombadas autuam. As lombadas que estão... Novas câmeras
As câmeras que a CSG colocou? Essas que estão em formato de goleira, que é só as câmeras, que não tem a sinalização de velocidade, essas são as de monitoramento da própria empresa. Agora, aquelas lombadas eletrônicas que estão sinalizadas com a velocidade regulamentada para determinado ponto, cito o exemplo aqui do Estofados Itália, ali na saída do 1º de maio, é um dos aparelhos que é o TUM. Agora, nós temos os nossos pontos também de fiscalização do policiamento rodoviário, em que, através de estudos realizados, foram apontados como necessário para a alteração de um comportamento. Tem a saída de Caxias do Sul, temos aqui próximo a Forqueta, temos no Campus 8, temos na Rota do Sol, lá em Caxias do Sul, né? Então são vários pontos que o policiamento rodoviário está colocado para alterar um comportamento, haja vista os índices que ali se colocaram, né? E assim se trabalha para fazer essas alterações. Mas tudo vem a beneficiar no momento que alguma situação ela recupera a atenção do condutor para o que ele está fazendo. Foi mencionado antes aqui os carros que andam sozinhos, mas nós temos hoje praticamente aí na rodovia a gente percebe. E parece que os veículos estão andando sozinhos, que as pessoas estão olhando para o celular, né, e o veículo vai andando ali. É mais ou menos nesse sentido. Então, tudo que trazer atenção no condutor para, mais uma vez, o que ele está fazendo e que também que ele está exposto a um risco, expondo um risco a terceiros, é benéfico. Major Caetano, uma frase que já estou com Voz do Brasil estourando aí, por favor. Só parabenizar a rádio pela abertura e essa prestação de contas, agradecer aos companheiros de mesa aí pela grande integração que temos e nos manter à disposição para outros momentos. Dom Fernando, uma frase aí, por favor. Agradecer aí a oportunidade, a presença dos colegas que ombreiam aí na segurança e amigos. E quanto ao caso de extorsão, né, fazendo a sugestão do Major, que me lembrou bem, delegado de polícia ou policial civil não pede dinheiro para não realizar prisão ou qualquer vingar que vá inquérito quando ocorrer esse golpe da novinha, que a gente chama, né? Então, atentem. Se a polícia estiver cobrando algum dinheiro, extorquindo, é golpe, venham na delegacia registrar. Dom Vinícius, por favor. Só agradecer o espaço que foi concedido aí para a gente trazer esses relatos das forças de segurança pública e auxiliares, como é o Ministério Público, e colocar o Ministério Público mais uma vez à disposição da população e, se precisarem, a gente está ali na promotoria. Tenente Coronel Giovanni Gomes. Agradecer a oportunidade mais uma vez de fazer parte desse programa com essas pessoas extraordinárias aqui, os colegas de mesa, e informar, né, Rogério, que estamos aí com 30.637 inscrições homologadas no concurso para soldado da Brigada Militar. Excelente oportunidade, né? Para várias frentes aí. Senhores, muito obrigado, sem nenhum exagero, esse presente que a gente teve nessa segunda-feira para começar bem a semana. Um orgulho para nós aqui em Farroupilha tê-los por aqui, e também isso para nós é sinônimo de segurança, uma tranquilidade. Voz do Brasil está começando, até amanhã.